Vamos falar sobre uma coisa que está anunciada para depois dessa, para a gente já ir fechando também, para logo depois da Semana Santa, a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, né? Ficando claro que ele cometeu os crimes eleitorais, etc. Está se dizendo é que o Bolsonaro será inelegível depois da eleição, né? Hoje estão surgindo provas, mais provas contra o Anderson Torres. É fundamental, é necessária, é emergencial a inegibilidade do Bolsonaro, que cometeu crimes vários. Foram centenas de pedidos de impeachment ignorados por Rodrigo Maia, ignorados pelo Lira, sempre com o argumento: não vai vencer mesmo, não tem possibilidade porque o Congresso está dominado, não sei o quê. Que é isso? Que é isso? E foi se naturalizando uma sequência de erros, de horrores, de malefícios. Não, o Bolsonaro tem que se tornar inelegível. Ele é o mal, é uma perversidade para o país dar ao Bolsonaro. Vocês vejam o que os americanos estão tentando fazer. Também tornar o Trump inelegível. Não pode. Uma pessoa com essa intenção destrutiva em relação ao Estado brasileiro não pode ser presidente da República de jeito nenhum. Então, eu acho que isso vai acontecer, porque tem muitas ações no Tribunal Superior Eleitoral que colocam em risco a possibilidade do Bolsonaro continuar em condições de disputar uma eleição. Ele vai ficar inelegível, porque acho que são cerca de 16 ações mais robustas, né? Entre elas, assim, abuso do poder econômico, uso da comunicação da EBC, né? Ele utilizou o canal para se promover durante a campanha, recursos que foram colocados, né, na campanha dele de maneira pouco clara, né? Então, assim, tem uma série de ações de muita gravidade na conduta, né, da eleição do Bolsonaro, né, da campanha dele, né, que pode tornar ele inelegível. Eu acho que isso vai acontecer com o Trump também, porque você vê, o Trump cometeu tantos crimes eleitorais, né, inclusive de ligar para governador para pedir que manipulasse a votação em alguns estados, né, em estados republicanos. Não deixa eu perder, não, tem que ficar em cima, que não sei o quê. Né? Ou seja, ele perdeu delegados em alguns estados que ele contava como certo. Né? O Bolsonaro fez a mesma coisa, né? Desacreditou a urna, disse que havia manipulação da justiça eleitoral. Então, ele vai ter que responder por isso, inclusive porque fez um evento para embaixadores, né, convidando os diplomatas de vários países para desacreditar a eleição no seu próprio país. Ele foi eleito pelas urnas eletrônicas a vida toda dele, os filhos também. E ele está questionando a legalidade até hoje, né? Porque sabia que ia perder, porque fez um péssimo governo. Aliás, nem foi governo aquilo foi um tumulto generalizado. Eu acho que ele deve correr o risco mesmo, acho que ele vai perder a sua possibilidade de se colocar como candidato nas próximas eleições. Espero que por um bom tempo para a gente ficar livre desse sujeito. Mas o que ocorre lá nos Estados Unidos é muito importante para nós aqui, porque o Donald Trump não foi pego pela justiça eleitoral, mas foi pego por um caso. Quer dizer, na realidade tem a ver com a justiça eleitoral, porque ele é pego por um caso que ele teve com uma atriz de filme pornográfico, né, que ele teve um caso, parece, e ele tenta solucionar isso transferindo cento e poucos mil dólares, parece, para essa moça, e esse dinheiro teria sido feito para que ela não afetasse a campanha dele com o fato dele ter tido um caso extraconjugal com ela, e quem faz isso é o advogado dele, né, que depois fala de toda a trama e como esse dinheiro sai e entra da conta da campanha dele. Né? Enfim, é um imbróglio, e parece que a chance dele ser condenado é altíssima. Você vê que uma coisa que você nunca ia imaginar está pegando o presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente dos Estados Unidos. Agora, o Anderson Torres, né, aparece aí com todo o mapa, né, das ações do Bolsonaro na eleição. Por isso que eu acho que vai ser na justiça eleitoral que o Bolsonaro vai ser pego. Né? E é uma pena, porque ele deveria ser condenado por outros crimes que ele cometeu durante o governo dele, inclusive as mortes dos Yanomamis, né, na região amazônica. Né? É um dos crimes cometidos pelo governo dele, para não falar da Covid, da falta de oxigênio em Manaus, a maneira, no mínimo, comprometedora do Pazuello, general de várias estrelas,
que fez o que fez, né? Sendo um grande estrategista, né? Produziu cenas terríveis naquele período. Eu falei outro dia com um grande jurista brasileiro e ele acha que essa conciliação também pode custar caro ao país, né? Ele fala assim, olha, foram tantos crimes, mas tantos crimes cometidos pelo Bolsonaro, que o governo Lula, a esquerda em geral, não deveriam ter medo de lutar pela prisão dele mesmo, pela quantidade de crimes cometidos, né? A inelegibilidade pode ser pouco. E ele fica solto aí também, né, para tumultuar o país.